Há muitas pessoas desanimadas com religião, desanimadas com espiritualidade, porque tiveram experiências talvez traumáticas, experiências que não mexeram exatamente na fé. E essas pessoas, naturalmente, se afastam da religiosidade, se afastam da espiritualidade, e está tudo certo, né? Não devemos julgar. Contudo, gostaria, se você é uma dessas pessoas, trazer para uma reflexão. Será que não olhamos apenas um ângulo da religiosidade ou da espiritualidade, sem conhecer tudo o que traz de bom? Porque a religião, justamente, tem um significado de nos conectar com o Altíssimo, nos conectar com o arquiteto universal, com o divino, ou com o que quer que você chame. E cada pessoa tem a sua forma, cada pessoa tem o jeito que melhor toca o seu coração. Por isso há tantas e tantas religiões com tantos adeptos. E às vezes há também as religiões que são muito boas, contudo, as pessoas, os erros, principalmente dos líderes dessas religiões, acabam afastando estes adeptos, porque elas acabam dando muito valor à figura dessas lideranças, sem realmente dar valor à religiosidade, ao raciocínio, à fé, a entender as leis universais. Por isso eu lhe convido novamente a olhar por um outro prisma a religiosidade, a buscar de fato o significado em cada texto que você ler, pode ser das escrituras, livros voltados para a espiritualidade, que toca o seu coração. Esses dias eu estava vendo sobre algumas pessoas falando sobre o pecado, por exemplo. Eu vi algumas pessoas dizendo, isso é pecado porque na Bíblia está escrito que não pode fazer. Mas essas pessoas não entendem os motivos exatos de algo ser ruim. O que é o pecado? É porque está escrito na Bíblia que eu não devo fazer algo que é pecado? Então, esse é o objetivo da nossa página, que é o Evangelho Raciocinado, em raciocinar o que é pecado. Pecado é tudo o que nós fazemos que nos prejudica e buscar entender a essência. Por exemplo, quando eu me tomo de cólera, quando eu me tomo de raiva contra uma pessoa, que Jesus repreende a questão da cólera em seu Evangelho, o porquê isso é prejudicial? A ciência vem avançando de que nós somos energia, inclusive com estudos científicos sobre as moléculas da água que se alteram a sua forma de acordo com o som que nós emitimos e, consequentemente, o nosso pensamento, o nosso sentimento são vibrações, frequências, e isso é possível ser medido na nossa atividade cerebral. E quando vibramos em baixas frequências, principalmente de cólera, de ódio, de raiva, de inveja, isso faz mal ao nosso corpo físico. Fazendo mal ao nosso corpo físico, gera doenças que nós mesmos atraímos diante da nossa sintonia. Então há várias coisas que nós devemos entender os motivos antes de falar que é pecado. Por exemplo, os 7 pecados capitais, vamos pegar, por exemplo, a gula. O porquê a gula é um pecado? Porque a gula, primeiro, nos mostra uma falta de controle que nós temos sobre os nossos desejos, mostrando que a carne é mais forte que o espírito. Mas isso tem um outro ato prejudicial, porque a gula, quando nós comemos demais, bebemos demais, podemos ir para os vícios também, isso se torna desproporcional e afeta diretamente o nosso organismo também. Quando bebemos muito, por exemplo, quando comemos muito, isso afeta o nosso corpo físico, e lembremos de que o corpo físico é o templo de Deus.
É aqui que habita o Espírito nesta encarnação, para que possamos, nesta encarnação, fazer as nossas obras. Então, se não cuidarmos do nosso corpo que Deus nos deu, nós estamos destruindo esse templo. E aí nós falecemos, nós morremos, adoecemos antes da hora prevista, cometendo até mesmo esse suicídio chamado indireto, que é quando nós encurtamos a nossa existência diante dos nossos desequilíbrios. Então devemos entender os motivos, porque quando temos o raciocínio, a fé fundada no raciocínio, com as coisas fazendo sentido, nós não nos afastamos, nós compreendemos o processo, nós temos fé na caminhada, entendendo que difícil é a jornada, longo é o caminho, mas inesgotável é a esperança. Então que busquemos reacender essa chama que habita em nosso peito. É com essa mensagem que eu gostaria de lhe convidar para que você volte a olhar a religiosidade e a espiritualidade como peças fundamentais da sua existência e da sua evolução. Que Deus lhe abençoe. Paz e luz da página Evangelho Raciocinado. Se você gostou, curta este vídeo e se você achar importante, mande para alguém. Um forte abraço da nossa página.